Ômega 33, começando agora mais um episódio do 33, esse programa que você acha que já começou a se acostumar com o formato, são cortes de segunda a sexta e aos sábados o programa completo com exatos 30 minutos, inclusive, Júlio, sonhei hoje que a gente tinha colocado um programa que estava 30.01, que nem aconteceu uma vez, a gente corrigiu, eu sonhei que estava no ar, cara, você acredita? Fiquei neurótico esse negócio, cara, que a gente está agora com 30, não pode ter 30 minutos exatos para ter só aquilo que é o melhor das conversas que a gente grava semanalmente aqui com os nossos convidados. E eu tô aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Prazer, Gabriel. E cada um tem suas manias, a nossa é essa, né? A gente quer o máximo de precisão, né? 33 são 30 minutos exatos. E três pessoas, três cabeças, três maneiras de enxergar a vida. E não é diferente hoje, né? É um prazer bastante grande estar com a Flávia. Uma pessoa que é um barato, a gente já estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar. E eu espero que vocês curtam essa conversa com ela tanto quanto a gente curtiu ter conversado até agora. Flávia, um prazer te conhecer, um prazer receber você aqui no 33, viu? Prazer é meu, Júlio, tudo bom? Gabriel, prazer, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui participando com vocês e ansiosa para a gente começar esse bate-papo gostoso. E você tem uma base de pessoas que gostam de você de verdade. Eu fiquei impressionado como que os seus fãs te conhecem, sabem de cada detalhe da sua carreira. É muito isso mesmo. Seguem, eles sabem, às vezes eles me mandam coisas. Flávia, e aquele desfile, fala daquele... E eles lembram de tudo certinho. Se eu posto uma foto, eles lembram quando foi. É maravilhoso. Eles gostam mesmo de mim e eu amo eles. Dá um resuminho de como é que você começou a sua carreira no mundo da moda, Flávia. A minha carreira começou... Sempre vai ter um olheiro que vai te ver e vai falar, nossa, você precisa fazer, você foi feita pra isso, você nasceu pra isso. E esse menino na minha cidade sempre me via e ele levou uma agência de São Paulo pra fazer um concurso. Ganhei esse concurso, logo já fui a São Paulo, já tinha a vida de rodar a cidade, pulei pra Argentina, na Argentina me viram, cheguei como a brasileira, então a brasileira na época estava no auge. Uma coisa muito curiosa, na Argentina eles não faziam a Vogue, eles sempre pegavam uma capa, um editorial da Vogue de fora, para trazer pra Vogue Argentina. E eu fui na época, eu não posso te falar se isso continuou, mas na época eu fui a única argentina a fotografar a capa da Vogue Argentina. E foi muito legal. Isso vai, né, te levando. E dali, o meu agente internacional me viu num São Paulo Fashion Week e me levou para Nova York. E aí, não parei mais. Isso a gente tá falando questão de 1 ano, 2 anos. Depois que eu fui a Nova York, caíram as torres e tal. Então não foi uma coisa muito rápida, muito fácil. Tiveram muitos castings, muitos nãos. Mas depois que deslanchou, foi muito mais fácil, foi muito mais gostoso. E na sua carreira, assim, qual que foi o momento mais marcante de toda a trajetória, né? Tem alguma campanha em especial que marcou, que mudou a direção da sua carreira? O divisor de águas da minha carreira foi abrir o desfile da Yves Saint Laurent. E eu lembro que, na época, eu já trabalhava há um tempo na moda, mas eu ainda não tinha essa dimensão que abrir esse desfile ia mudar tanto toda a minha vida. Então, me pediram uma exclusiva. Então, a exclusiva é você trabalhar com eles durante todo o Fashion Week, provando a roupa deles. Não que eles fizessem a roupa no meu corpo, mas os looks eles formavam em mim. Então, eles colocavam os looks e eu andava para eles verem. Então, durante uma semana a gente faz isso. Começa 8 horas da manhã, termina 8 da noite. 8 horas da manhã, termina meia-noite. 8 horas da manhã, termina 4 da manhã. Conforme vai se chegando mais próximo ao desfile, esse trabalho vai se intensificando. E aí eles me deram um presente de abrir. Eles me viram realmente naquela coleção como a cara da coleção. E eles me deram essa oportunidade de abrir. E eu lembro que na passarela, ali na boca da passarela, veio um mix de agradecimento, né? Porque meu Deus, abrir Yves Saint Laurent, mesmo não sabendo que seria um boom, você já agradece pela pessoa confiar no seu trabalho e deixar você abrir um desfile tão importante, né? Foi mágico, foi maravilhoso. Eu lembro de, na boca da passarela, as meninas, a gente tá falando de meninas de todas as melhores modelos da época ali, vim falar comigo, nossa, parabéns, você conseguiu. Pra mim era você conseguiu abrir o desfile, não você chegou aqui, entendeu? E realmente esse desfile, a confiança da equipe em mim fez com que a minha carreira
subisse. Exata uma semana depois do desfile, eu comecei a trabalhar muito, e eu lembro que os fotógrafos olhavam pra mim e falavam: meu Deus do céu, eu não vi a hora de conhecer a mulher da Yves Saint Laurent, a mulher que abriu o desfile da Yves Saint Laurent. Eu... ai, sou eu. Legal demais isso. Mas bom, voltando ao começo da pergunta esse foi o trabalho que mudou a minha carreira, que mudou a minha vida em todos os sentidos. Eu imagino que você tenha chegado nesse ponto da sua carreira e falado, cara, cheguei, né? Tô aqui, consegui. E depois você foi trabalhar com grandes marcas, né? Dior, Chanel, Gucci, Victoria's Secret. E o que tem dessa mágica da Victoria's Secret, que você é uma angel da Victoria's Secret também, tem tanto glamour, né? Que vou dizer, talvez, não sei se dentro do mundo da moda, mas certamente fora do mundo da moda, as pessoas talvez não tenham tanta consciência de quem desfilou para marcas gigantescas como essa que você desfilou, mas sabem que você é uma angel da Victoria's Secret, naquilo já te joga num patamar de super celebridade aí, né? Bom, cada marca tem a sua identidade, né? Victoria's Secret é uma coisa que tem o seu peso muito grande, mas ao mesmo tempo eu via como mais leve, era mais um vamos brincar na passarela. E Victoria's Secret te traz essa liberdade, né? De interagir, de falar. Eu lembro que eu dizia muito que, graças a Deus, eu nunca caí em nenhuma passarela, mas que, se fosse pra escolher alguma, que fosse Victoria's Secret. Porque Victoria's Secret, você cai, você levanta, tipo, tá tudo bem. Legal, entendi. Faz parte do meu show. Tanta alta costura, que é muito mais séria, né? A Victoria's Secret foi tipo, tô aqui pra me divertir, pra meio que mostrar a Flávia. Deixa eu te perguntar, então, você falou de diversão o tempo inteiro, de se divertir, de curtir, mas ao mesmo tempo da tensão de situações que podem acontecer, de um salto quebrar, poder eventualmente cair. Como é que é isso? Primeiro, como é que eu preparo para isso? Como é que vocês se preparam psicologicamente até para caso isso aconteça, com você ou com alguém? Eu vou falar, pessoalmente, eu nunca me preparei para que acontecesse. Já aconteceu de sandália arrebentar. Eu calço 38, então meu pé é pequeno para minha altura. Então, normalmente nos fittings, eles vinham com 40, um sapato 40. Que eu vou falar a verdade para você, eu prefiro andar com um sapato apertado na passarela que um sapato maior que o meu pé. Então, nessas que de repente não tinham um sapato do tamanho do meu pé, se viesse um grande, eu já meio que... bom, vamos colocar papel dentro, algodão dentro. Sandália arrebentar na passarela já aconteceu várias vezes comigo, mas aí eu acho que já tá tão ali fazendo que você tira de letra. Eu lembro uma vez no desfile do Roberto Cavalli e eu tinha um vestido preto que ele tinha um corset dentro. Então, o vestido, para ele cair perfeito, esse corset tinha que ser bem amarrado. Mas era segundo look, então a correria é muito grande, né? Fica aquele caos mágico. E a minha vestidora não conseguiu fechar o corset. Então ela fechou um colchetezinho e no meio da passarela esse corset abriu. No meio da passarela, comecei a me sentir, tipo, nadando no vestido, que não era pra sentir. Então, você fica meio insegura. E eu, gente, eu não tô acreditando nisso. Porque não dá tempo de você falar, não, vamos parar tudo e vamos fazer esse corset inteiro aqui perfeito. Tem que ser do jeito que deu, né? E do meio da passarela até o final, eu, gente, não, vai deformar o vestido. Não vai ficar legal. Depois, vendo o desfile, não se percebeu nada. Não se viu nada. Então, tipo, eu lembro dessa sensação até hoje. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô lembrando da sensação de tipo, não, tá tudo errado. Acabou com o vídeo. Eles nunca mais vão me bucar. Na outra coleção me bucaram, me deram o privilégio de fechar o desfile. Então, tipo, foi tudo certo. Mas você fica com essas coisinhas assim, mas que a gente no final tira de letra, né? É o que você faz, é o que você sabe fazer e você tem que saber dançar com essa brincadeira. Flávia, isso é um assunto interessante pra gente entrar. A gente ouve muito sobre o mundo da moda, que é um mundo que também tem toda uma pressão psicológica, tem toda uma pressão de corpo. Como era isso pra você? Como você vê esses bastidores? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe dos modelos, dos problemas, as problemas de compulsão alimentar, quer dizer, não comer, enfim, toda essa história. Fala um pouquinho sobre essa parte. Gabriel, eu vou falar a verdade pra você. Eu sou uma privilegiada mesmo, porque eu nunca tive que brigar com o meu corpo. Quer dizer, eu briguei com o meu corpo quando eu era adolescente, né? Com bullying, que todo mundo falava que era palito, Olivia, né? Mas depois, na profissão, foi aonde eu aprendi a gostar do meu corpo. Então eu sempre tive esse
biotipo muito magra. Eu sempre fui muito magra. Eu nunca tive que me submeter a dietas. E mais, teve momentos de auge de comentários de anorexia entre a moda, né, e blá blá blá, que vinham me perguntar e eu não conseguia responder ou me encaixar. A minha resposta era tipo, gente, pra mim é muito claro, eu não posso ser uma cantora, acho que a gente até falou já sobre isso, eu não posso ser uma cantora se eu não tenho voz, né? Hoje é óbvio que já, né, a moda tá muito mais aberta, a aceitação de vários corpos, que eu acho maravilhoso. Na época, eu não tive esse problema com alimentação, então pra mim isso foi sempre muito fácil. Eu também não tive essa coisa de achar que eu era um cabide. Por mais que sim, querendo ou não, você tá ali pra mostrar a criação de um estilista, óbvio, né? Não tira esse. Mas eu sempre me vi como uma personagem. Eu lembro que no começo, às vezes me colocavam de cabelo assim, e eu achava horrível. E aí eu comecei a entender que, tipo, gente, não importa se o seu cabelo tá assim ou assado, ou você tá com uma roupa que não tá te fazendo feliz. O que importa é você saber passar a ideia que o estilista tá tendo através daquela roupa. Então é isso que você faz. Então eu acho que tem que ter um respeito. É óbvio que se passa muito disso, se o estilista é meio grosseiro e tal, já é outra coisa. Mas a partir do momento que ele fala pra mim, veste essa roupa e sai séria, sai chorando, sai... É o que eu vim fazer, entende? Eu fui contratada pra isso. Foi um bom exemplo que você deu. Pra mim, a ideia de você ser modelo, ser manequim, na verdade, é você ser uma espécie de uma... É você atuar sem a fala. Exatamente. Você tá falando só com o corpo. Então você já teve que interpretar alguma personagem que de alguma maneira era muito diferente de você e que foi mais difícil? Que eu me lembre, não. Foi o que eu te falei, no começo da carreira eu não gostava de alguns cabelos, de algumas roupas, mas depois eu fui entender que não passava pelo que eu gostava. Eu tive momentos difíceis em sentido de fotografar biquíni na neve. Isso pra mim é o difícil, entende? Acho interessante você estar falando, é que a gente percebe se você tem um comportamento bastante profissional e uma cabeça muito blindada. Isso é muito importante. Isso aí, claro, em qualquer relação humana, isso vai fazer diferença. Isso no esporte, na moda, no marketing, na psicologia, em tudo que é lugar. E é interessante você falar isso, porque você sabia do seu papel, você tinha a cabeça forte em relação a isso, você não deixava isso te afetar, você não deixava o que estava em volta te afetar, e a gente vê isso hoje em dia. Pessoas... O mundo esportivo que é mais evidente, a gente vê muito isso. O atleta que é blindadão, o cara que não deixa nada afetar ele, e outros atletas que se afetam, que se envolvem. Um dos pontos que acho que é uma curiosidade do senso comum de modo geral, tem a ver com o corpo da modelo, da pessoa que está na passarela, e o corpo da população de modo geral. A gente nota que, em média, a população não tem exatamente o corpo da pessoa que está desfilando aquelas roupas. Como que o mundo da moda enxerga essa distância entre um corpo ideal que melhor veste aquela roupa e um corpo real que, no fundo, consome aquela roupa? Como é que o estilista, a indústria da moda pensa isso? Olha, eu posso estar muito enganada no que eu vou te dizer, mas eu acho que é como se... O desfile, por exemplo, a roupa do desfile, ele é feito, toda a estrutura, o desfile, toda a campanha é feita para você desejar. Eu não acho que eles estão pensando se vai se encaixar em você ou não. Por mais que depois vão vir vários tamanhos, né? PMG, que seja, mas eu acho que a moda é isso. Despertar desejo, né? É feita como um objeto de desejo. Então você olha e tipo... Meu Deus, eu desejei aquela roupa. Porque eu cresci, né, anos 80, vendo aquelas mulheres maravilhosas na capa de revista, né? Maravilhosa mesmo, real. Tanto é que quando eu comecei a fazer os desfiles de verdade, eu olhava ainda as meninas e falava, gente, mas essa menina é muito perfeita. Ela é muito perfeita, ela não tem nada fora do lugar. Então a menina que de repente acha que tem alguma coisa fora do lugar, ela não se vê ali e vai causar um desconforto muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei até onde todo tipo de corpo se encaixa na moda. Entende? Se encaixa... para mostrar aquele tipo de roupa. Flávia, eu vou te dizer uma coisa. Para mim ficou muito clara a resposta. E eu não tinha pensado nesse campo, porque de fato aquela roupa que está lá não é para ser vestida, é para ser desejada, né? O que você quer despertar não é o uso da roupa, e sim o desejo do uso da roupa, né? E aí, evidentemente, que quando vai para o mercado, ajustes naturalmente vão ser feitos, né? Eu costumo até dizer que avião que voa não é notícia, né? Notícia é avião que cai. Portanto, assim, se você quer chamar a atenção com roupa, se você usar uma roupa que todo mundo usa, que não vai chamar nenhuma atenção. Você tem que passar de um ponto, você tem que ter um a mais, vai ter que ter um ponto de desequilíbrio, de contraste ali para poder chamar a atenção para você. Mas eu queria saber de você, assim, Flávia, num outro campo, saindo da sua experiência
particular e um pouco mais no campo da indústria como um todo, como que você enxerga o impacto, por exemplo, dessas marcas de baixo orçamento que entram e entraram muito pesado assim na indústria, como Shein e essas outras marcas que fazem uma espécie de um fast fashion, né? Quer dizer, ao invés de aquela alta costura, aquela costura mesmo de consumo rápido. Como é que é o impacto disso na indústria, no mundo da moda, e como é que os profissionais da moda enxergam isso que está acontecendo no mundo? Não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa em sentido de, ecologicamente falando mesmo, não tá sendo legal, ecologicamente não tá sendo legal para as pessoas, porque a gente tá falando também de muito trabalho escravo, respeito quem consome, mas eu ainda continuo tipo old fashion no sentido de ter 2 coleções e você usar aquela e tipo, porque agora é tudo muito rápido, você compra, você usa, já estragou, já jogou e já foi pra um lugar que você nem tá sabendo. O Gabriel lembra aqui no Bubbles, eu falei pra ele que eu tava com um blazer de, não sei, 20 anos. Eu sou nessa, eu gosto dessa pegada sustentável. Pessoalmente, não tô de acordo, nem como é feito, nem como tá saindo, nem como é consumido, eu não tô de acordo. E eu acredito que, de repente, muita gente da moda também esteja nisso. Eu acho que com isso você vai vamos consumir muito mesmo, vamos consumir mais e vamos, estragou, jogou, tá tudo certo. E eu não posso opinar muito em sentido do que tá acontecendo real na moda, porque eu não tô lá dentro agora, entende? Mas eu tô, tipo, te falando de pessoal do que eu acho. Eu sou uma careta fashion. Muito bom. Muito bom. Eu até complemento isso dizendo que, assim, você tocou num ponto importante, né? Como aumenta o consumo rápido, aumenta o descarte muito rápido. Então você mata, por exemplo, uma etapa da indústria que é da revenda, né? De boas peças que são em bazares, vendidas depois e continuam muito boas em qualidade em tudo. E assim, particularmente, normalmente eu não me coloco tanto, mas eu concordo completamente com o que você colocou, completamente. Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Assim, a gente sabe que tem um período ali ideal para uma modelo, por exemplo, operar, trabalhar, né, e ser chamada. E tem também um período, assim, antes disso não e depois disso também não. Como é que assim, você enxerga isso? Até me ocorreu agora, é aquele filme A Substância, né, que é um filme que traz à tona esse tipo de discussão, a ideia da pessoa envelhecer e dessa resistência quando o processo que é absolutamente natural. Como é que você entende esse descarte no sentido do humano mesmo, sabe? Assim, das pessoas terem valor até um determinado ponto e daquele ponto para frente, para aquela indústria, aquele valor começa a decair e muito rapidamente. Gente, eu não sei, é que eu tenho tudo tão meio que resolvido na minha cabeça em sentido assim, bom, a moda, tá? Modelo. A gente já entra sendo modelo, a gente já entra no mundo da moda sabendo que vai ter esse prazo, tá? Que vai chegar um momento que ou você continua, você tem os seus contatos que você vai, né? Você vai fazer uma família ali dentro que vai te dar contato, que você vai estar mais velho e vai te chamar pra trabalhar sim ou não, né? São contatos de trabalho mesmo que você vai fazendo. Então, mesmo que você já não tá mais jovem, ou mesmo que você, né, eles não estão precisando do seu look, como você é amiga do estilista ou você é amiga do fotógrafo, ele vai te chamar. Ou não, ou você já entende que você vai ter esse prazo de validade. Entende? Porque eu acho que o mundo é feito de prazos de validade. Eu nem acho que é um descarte, Júlio. Eu acho que novas gerações, né, estão chegando. Eu acho que a gente tem que dar chance para elas. Eu não acho que é um descarte. Eu acho que são fases da vida, tanto na profissão quanto na vida mesmo. São fases. Esses dias me chamaram para fazer um comercial em biquíni. Não que eu não use biquíni, eu amo biquíni, né? Eu moro em praia, eu tô em biquíni o tempo todo. Mas eu acho que pra mim já não funciona mais isso. Eu acho que são fases, são momentos. Esses dias eu postei no meu Instagram uma foto de cueca, entendeu? Que eu nunca tinha feito antes, mas acho que pra mim funcionou muito mais agora ter postado esse vídeo de cueca do que de calcinha pequenininha. Eu acho que chega um momento que tem que passar a bola mesmo. Eu nem sei se foi esse o sentido da sua pergunta, mas eu tô levando muito meio que no pessoal, assim, eu acho que é isso. Adoraria ter feito o show da Victoria's Secrets agora. Teve agora, acho que ano passado, né? Mas é uma outra fase do Victoria's Secrets, é uma outra fase da minha vida. Eu não sinto que chega a ser um descarte. Por outro lado, eu acho o seguinte, acho mesmo, gente, pra você ser modelo, você tem que ser novinha mesmo. Porque são muitas horas sem dormir,
Você entende? Então, assim, eu hoje, com 44 anos, eu acho que eu tô até muito melhor do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Eu entendo que se eu ficasse acordada das 6 da manhã até as 4 da manhã por conta do trabalho, eu não iria dar conta. Você entende? Então eu acho que coisas que você faz com 20 anos que já com 40 eu não consigo fazer. E eu não sei, eu acho que... Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu acho que... eu acho que você vai responder melhor. Não, então deixa eu tentar do que eu entendi, né? O que para mim faz muito sentido. Qualquer coisa, ela tem um tempo nela própria. E a vida é fluxo. A vida é uma eterna mudança. Então, esse processo é natural. A questão estava um pouco mais no sentido de como que algumas pessoas podem eventualmente não conseguir introjectar isso, perceber isso nelas próprias e forçarem uma extensão. Pelo que você está dizendo, você está muito bem resolvida sobre isso, né? Quer dizer, você está dentro de um outro momento e eu nem diria se reinventando, mas se atualizando constantemente. Isso está muito claro. Mas a sensação que eu tenho é que algumas pessoas, elas esticam essa corda, por isso que eu falei do substância. Pessoas que exatamente não conseguem ter tanta clareza quanto você colocou agora, entendem tipo assim, poxa, eu tô ficando para trás, eu tenho que acelerar o passo. Eu tenho que aos 70 anos de idade ter o ritmo de trabalho que eu tinha aos 20. E não vai dar conta. Então assim, essa má solução psíquica até, né, que eu acho que de alguma maneira compõe, certamente não você, mas muita gente. Mas sabe que isso aí, Júlio, fica numa coisa que é muito clara, cara. Você não discute hoje em dia, por exemplo, que um atleta, um jogador de futebol, vai estar jogando futebol com 45 anos. Você sabe que o cara vai acabar porque fisicamente acabou. Então a gente consegue estar ali, o LeBron James da vida, que todo mundo só fala disso, que o homem tá com 40 anos correndo igual um garoto e dando cor em todo mundo, mas é um cara que investe mais de $1 milhão por ano no corpo dele. Mas ele sabe, até o próprio LeBron James, que não dura mais do que 1, 2, 3 anos, sei lá, estourando. Se o cara esticar, se ele começar a esticar demais, ele não consegue mais performar como precisa performar. E a profissão de modelo, eu enxergo a mesma coisa. A profissão de modelo, ela requer corpo. Não adianta você ter uma senhora de 60 anos desfilando, não é isso. Ela não precisa mais desfilar. E até pode desfilar, mas o que você falou é verdade, pontual, entendeu? Tipo, esses dias queriam que eu fosse pra Nova York, passar um mês em Nova York, tá? Pra reativar contatos, pra reativar a carreira. E não vou falar que eu não quero, ia ser maravilhoso, óbvio. Mas eu não tenho a disponibilidade de um mês estar em Nova York para fazer o que eu fazia, né? Eu tenho as minhas filhas, eu tenho meu esposo, eu tenho que... Então, assim, pode ser, Gabriel, que, não sei, mês que vem você me veja desfilando de biquíni aqui no Miami, entende? Mas é pontual. Exatamente, é pontual. Foi essa palavra que você usou, que eu acho que é isso mesmo, é pontual, tipo, a moda mexe muito com o ego, com a beleza, né, então, tipo, e a gente vê que também não é assim natural, entende, não é natural, com 60 anos, gente, eu sempre fui pau, até os meus 40 anos, até os meus, vamos ser mais legal, 35 anos eu sempre fui pau. Depois disso, o seu metabolismo muda. Então, assim, tem as pessoas que falam, eu sou muito desse sentido, que as pessoas falam, quanto mais difícil, melhor. Gente, eu não acho que é assim. Eu acho que quando tem que ser, tudo se encaixa e tudo acontece de forma leve. Quando você tem que fazer dieta louca, quando você tem que vomitar, quando você tem que se drogar, quando você... Não é o processo legal pra você chegar ali, entendeu? Você não sustenta aquilo, não consegue sustentar também no lugar. Porque tipo, não é, porque eu faço isso porque pra estar mais feliz. Chega num momento que isso já não vai te dar felicidade, vai ser muito... Então é mais ou menos isso que eu acho. Não, eu concordo, gente. Eu não espero ver a Cindy Crawford hoje na passarela. Eu espero ver a Cindy Crawford dando exemplo. Uma pessoa como ela, eu espero ver dando entrevista, espero ver falando sobre o mercado, espero ver dando consultoria, eu espero ver fazendo propaganda. Eu não espero mais ver ela na passarela. Passou o tempo dela de passarela. Não quer dizer que ela está morta para o mundo. A pessoa não precisa estar morta para o mundo da moda. Não é mais a época dela de fazer passarela. Ela pode continuar no mundo da moda agindo de outras maneiras, como... Eu vou voltar aos atletas, porque eu tô falando que o atleta tem muito essa questão do tempo, né? Do corpo, que depende do corpo. Quantos e quantos atletas estão aí até hoje? Viram comentaristas, eles viram empresários, eles criam as suas próprias empresas, eles vão trabalhar com outras áreas, viram dirigente de futebol, viram treinador. O treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, é jovem. Ele parou e falou, pro futebol, pra jogar, eu não tenho mais condição. E não é porque o cara é ruim, é porque o cara não tem mais condição, ele não consegue mais. Mas ele está se tornando um grande treinador. Por que ele não joga mais? Porque não consegue, gente. O Romário não consegue. Porque passou. O Júlio vai fazer daqui a pouco a nossa pergunta tradicional do programa, mas antes dele ir para a pergunta tradicional, pedir para você, qual conselho você daria para alguém que está começando agora no mundo da moda, uma jovem que está começando, ou um jovem que está começando no mundo da moda? O que você falaria, você com toda a sua experiência, o que você falaria para essa pessoa?
ter paciência. Se esse é o seu objetivo de vida, tenha paciência e vai ter muita barreira, vai ter muito não. Você vai ter que ser muito perseverante. Perseverança mesmo, de gente olhar pra você e falar assim, você é feia, muita disciplina mesmo, muito cuidado com o corpo e com a mente. Com a mente, porque se a sua mente não estiver legal, não dá certo, não funciona. Vê como profissão mesmo, porque às vezes a gente acha que é brincadeira, não. Pontualidade é importante, respeito é importante. É uma profissão e você tem que se enquadrar nesses requisitos de profissional mesmo. Muito legal quando você sublinha o termo profissão, porque assim, toca no glamour, mas não é só glamour, não é glamour o tempo inteiro. Então você estava falando de começar às 7 da manhã e terminar às 4 da manhã, e isso não é glamouroso. Ali em algum momento você vai estar na passarela, vão estar as luzes, as câmeras, e ali naquele momento de brilhar para o mundo. Mas teve muito mais tempo sem brilho, teve muito mais tempo sem luz, teve muito mais tempo de suor. Então, quando você fala do profissionalismo para essas pessoas, me parece que você está sublinhando exatamente. Você vai passar a maior parte do tempo trabalhando para valer. Né? E também vai ter seus ganhos, evidentemente vai ter seu brilho, vai ter seu espaço, mas não é só isso, né? Isso mesmo, Júlio, você tem 40 minutos, meia hora de brilho na passarela, e é isso. Antigamente, a gente ainda tinha um mês que a revista ficava nas bancas, né? Agora nem isso mais, né? Tipo, é tudo muito rápido. Você estava falando da questão de te achar, a pessoa eventualmente dizer que a pessoa até é feia ou não serve para aquele trabalho. Eu escutei uma vez do Bernardinho, na época ele era técnico da seleção masculina de vôlei do Brasil, ele falou uma frase que eu não esqueço mais. Ele falou: o segredo de você seguir vitorioso é você não se achar tão ruim quanto as pessoas dizem que você é quando você perde, e nem tão bom quanto as pessoas dizem que você é quando você ganha. É você voltar para o que você dedicou, que o que você dedicou é que vai fazer você ter resultado na quadra. Eu acho que é muito semelhante com o que você está dizendo, né? Você saber quem você é, trabalhar pesado, e o que o outro vai dizer é do outro, não é seu, né? As pessoas falam mesmo, gente, eu falo, graças a Deus, eu falo 4 idiomas por conta da moda, né? 3 por conta da moda, 1 é meu nativo. E eu lembro de estar numa sala com um desenhador, com um estilista, e a desenhadora da marca olhar e falar, gente, mas eu não quero ela. Ela é feia, e em italiano. E eu falo italiano, então ela falando italiano, jurando que eu não entendia. E aí o braço direito dela falava assim pra mim, tá tudo. Você vai fazer o desfile, você vai fazer o desfile. Então eu vi que pra ela eu era feia, tudo bem, mas tinha toda uma equipe que achava que eu era linda e que eu ia fazer o desfile, então tava tudo certo. Já naquela época eu já tinha meio que isso. E aí quando a minha terapeuta falou, é isso mesmo. O que o Bernardinho falou é isso mesmo. Tipo, não se acha tanto, não se acha menos. Pega seu equilíbrio e vai em frente, vai pro seu objetivo. Vamos então para o final. A gente sempre faz essa pergunta, é uma das que a gente mais gosta de fazer e mais gosta de escutar as respostas. Se você tivesse 3 minutos com uma pessoa, com qualquer pessoa, e tivesse direito a fazer uma pergunta para essa pessoa, quem seria e qual seria essa pergunta? A pergunta é, qual o momento mais especial que você teve comigo? E a pessoa é a minha mãe. Que infelizmente não tá mais com a gente, mas é uma estrela gigante lá no céu. E eu queria que ela pudesse falar pra mim qual foi o momento mais feliz, mais importante que ela teve comigo, pra eu identificar com as minhas filhas. Deixa então me aproveitar dessa pergunta para te perguntar de novo, qual você acha que seria a resposta dela? Qual você acha que seria o momento mais feliz dela com você? Porque provavelmente foi esse. O meu nascimento. Eu acho que o nascimento de um filho é tão sublime, é tão... Não é uma coisa tão especial que eu acho que é isso. Eu acho. Nossa, gente, eu sou muito mãe. Eu fui muito modelo quando eu tava, né, na ativa, muito modelo. E agora, como mãe, eu sou muito mãe. Muito abençoada na minha carreira. Eu vivi muitas coisas boas, eu tenho muitas lembranças boas, muitas sensações boas. Eu falando esse bate-papo com vocês, me fez voltar nas sensações, nas lembranças, mas é isso, eu acho que Deus poder confiar a você, um ser humano, é tipo, meu Deus do céu. Bom, estamos encerrando. É uma pena, porque foi um prazer conversar com você, Flávio. Foi muito gostosa a conversa. A gente tem um programa de 30 minutos, a gente passou 2 horas conversando. É uma pena que se percam tantas coisas, mas fica à vontade de conversar mais. E que no futuro nós possamos fazer mais vezes. Quem sabe você voltar. Foi um prazer grande. Muito obrigado mesmo pela presença, viu, Flávio? O prazer foi meu, foi gigante. Obrigada. As 2 horas passaram assim, né? Mais rápido que 30 minutos, meu Deus. Obrigado mais uma vez por falar com você. De novo, foi um barato conversar com você.
você, assim, eu gosto, a gente já teve outras conversas antes, né, e que foi muito legal, falando desse mundo da moda que é tão interessante. Então não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar um like aqui nos nossos vídeos, compartilhar mais esse vídeo que foi incrível. Vai lá, compartilha, manda pra galera que todo mundo vai gostar muito. Vem aqui comigo e diga 33.